Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie, deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte de jogo aberto com Renata Fã aí falando um pouquinho sobre o Flamengo, né? Nesse vídeo vai falar sobre o jogo contra o Flamengo enfrentando o Bahia, vai falar também desse vídeo sobre a venda aí de Wesley, né, pro City, que ele quer antes do Mundial, o jogador já no time do Man City, né? E vamos ver se o Flamengo vai vender e qual vai ser o valor. Então assista até o final do perrelado do Flamengo aqui. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Brasileirão agora. O Flamengo recebe o Bahia com o Felipe Luiz questionado. O líder... Semana chegando e é hora de virar todas as atenções para o Campeonato Brasileiro, certo? Mas antes, uma última olhadinha na Libertadores. O Internacional foi derrotado pelo Atlético Nacional da Colômbia ontem e bagunçou de vez o Grupo F. O tricolor segue líder, mas a distância para o quarto colocado é de apenas 3 pontos. Essa fase final da competição, acho que primeiro nós temos que pensar em tentar entender o revés que nós tivemos hoje para tentar melhorar para o jogo do Atlético Nacional, que vai ser um jogo, independente do resultado entre Inter e Atlético Nacional, passa a ser um jogo decisivo para a gente. Agora voltando para o Brasil. Amanhã é dia de enfrentar uma pedreira. O Bahia visita o Flamengo com algumas missões a cumprir. Tabus precisam ser quebrados. Primeiro, o tricolor vive um retrospecto cruel contra a equipe carioca. Já são 11 partidas seguidas com derrotas. O último resultado foi lá em 2019. O segundo envolve o Maracanã. Fazem 29 anos desde a última vez em que o Bahia derrotou o Flamengo no estádio. E por último, algo pessoal. Na carreira como treinador, Rogério Ceni sequer empatou contra o rubro-negro. 15 jogos e 15 derrotas no currículo. E por falar nele, o ainda convive com alguns desfalques. Gilberto, Arias e Canu seguem em processo de recuperação e não devem ir para o jogo. Apenas 3 pontos separam as duas equipes na tabela. A bola rola às 9 da noite no Maraca. O tricolor tem a chance de colar... Tentar se reerguer, porque a sequência ela é realmente pesadíssima. Vamos ter que ter calma, planejar dia após dia e tentar reverter com a força mental, psicológica e também ver o que a parte física diz para os próximos jogos. O que está acontecendo com o Flamengo? Bota na tela aí. Bota aí na tela. Bigode, e aí? Excesso de confiança, falta de vontade, desgaste, poucos goleadores, Felipinho mexendo errado, falta de variação tática. Essa cena nem cabe. Cara, eu não acho que seja falta de vontade. Eu acho que isso... Não, variação tática tem um monte. Toda hora ele muda. Eu acho que é demais, inclusive. Eu não. Eu tô achando que tá faltando. É. Eu tô achando que o time tá muito engessado. Muito engessado. Puxa vida. São sempre as mesmas alterações, o mesmo esquema de jogo, o mesmo modelo de jogo. Poderia mudar, não mudou. Mas eu acho que o excesso de confiança tem prejudicado muito. Um exemplo, esse jogo agora contra o Central Córdoba, uma jogada linda que o Gerson poderia ter finalizado, ele preferiu dar um toquezinho de letra. E Aí complica. Traz o 2 e o 2 traz o 1. Eu tô fora desse falta de vontade. O 1 tá no hino, né? Tá? O 1 tá no hino. Por quê? Por quê? A soberba, né? Excesso de confiança é soberba. Que parte do hino que é? Ah, não, eu tô chutando aqui. Canta o hino aí pra gente, então. Falta o não. Canta o hino aí, Não. pô. Falta planejamento aí. Cadê o planejamento? O Flamengo acelerou demais, não tem como. O Flamengo joga 30 minutos, tá cansado. Como é que joga num tempo só e fica cansado, gente? Com o elenco que tem maravilhoso. O elenco do Flamengo é o melhor do Brasil disparado. E como é que o time não consegue jogar agora? Por causa de quê? É uma bela pergunta. Jogou na altitude? É um belo ponto. Não jogou na altitude. Belo ponto, Zero. Com belo ponto. Tá certíssimo. Desacelerou agora, como é que pode? Só joga no Maracanã com a torcida? Não pode. E a gente tá nem no meio do ano, né? Nem no meio Você do acha que ano pode ter já. acelerado demais? Ah, mas tem 2 títulos importantes, né? O Carioca, o Joelma e Supercopa. Joelma foi em cima de você. Por isso você tá doidinho. Tá doidinho porque o Joelma foi em cima de você. Isso é carinho, pessoal! Joelma foi... Cavalo manco agora. Pedrinho, ó, bota uma música de sexta-feira e o Fera me dá regressiva aqui que eu me despeço dos... Com um confronto amanhã entre Flamengo e Bahia, que são 2 times de Libertadores no momento, né? Flamengo e Bahia amanhã no Maracanã, às 9 da noite, e a gente tem uma tela para falar sobre o desempenho do Rogério Ceni, campeão brasileiro como técnico do Flamengo, mas o Rogério Ceni contra times que ele treinou, que ele já treinou. Contra o São Paulo, 11 jogos, não ganhou nenhum. E teve 2 empates e 9 derrotas. Olha o aproveitamento, 6,1%. Contra o Flamengo, 15 jogos, 15 derrotas. Não ganhou nem empatou nenhum. Que fase, hein? Tem que tentar quebrar esse tabu amanhã, hein? Porque ele não conseguiu 1 ponto em 15 jogos contra o Flamengo,
onde ele foi campeão brasileiro. 0%. Contra o Fortaleza, 8 jogos, ganhou 3, empatou 3 e perdeu 2, 50%. Não inclui Cruzeiro, apenas 8 jogos no comando. Mas contra o Flamengo e pelo Bahia... A vitória não veio por pouco. A vitória não veio. Mais do que competiu. Teve o desempenho. Chegou a fazer jogo contra o Flamengo com mais posse de bola no Rio, por esse time do Bahia. Eu estou curioso para ver essas duas escalações amanhã. Com essa questão de calendário, você olhar a escalação sai geralmente 1 hora antes dos jogos, né? É sempre uma decepção. Você sempre olha e fala assim, puxa, que chato, um jogo sem os principais jogadores, um jogo... Mas o Flamengo prioriza o brasileiro. Então, mas você poderá continuar priorizando? O Flamengo prioriza o brasileiro. Correndo esse risco que corre na Libertadores? Foi falado pelo Boto. O Flamengo prioriza o Campeonato Brasileiro. Prioriza, mas agora, faltando 2 rodadas, com o risco de ficar fora do mata-mata da Libertadores, será que ele vai continuar? É um ponto. Nessa rodada? Nessa semana, eu acho mas que... Mas ou você prioriza ou você prioriza. Você não tem... Vou priorizar, mas... Primeiro que essa... Mas talvez seja isso, ó. Eu vou priorizar... De vez em quando só. Vou priorizar da semana. Contando desde que a fase de grupo seja uma maravilha. Já que não eu vou priorizar, mas vocês têm que me ajudar. É outra declaração dessas que você pode evitar, né? Exatamente. Porque claro, se você, assim... por acaso, entende que é um momento de poupar alguns jogadores, você não vai sustentar. Você já não está mais priorizando. Perde a sustentação do que você falou lá atrás. É muito difícil, mas o Flamengo tem feito pontualmente, em algumas posições, onde isso é possível, um certo rodízio. Na zaga, hora joga o Léo Ortiz, hora joga o Danilo. Na lateral esquerda, cada dia joga um. Ali na ponta esquerda, então, o rodízio é gigantesco. Cebolinha vira e mexe, machuca. Daqui a pouco joga o Michael, daqui a pouco joga o Bruno Henrique por ali. Ou o Luiz Araújo, entra de um lado, do outro. O Pedro ainda não jogou 90 minutos, sabe? Continua num processo de ir ganhando minutagem a cada partida. Então, tem saído no segundo tempo, para não forçar demais. Então, ora o Bruno Henrique, ora o Juninho entra como o jogador de referência. Para o Arrascaeta, que não tem muita substituição dentro do elenco do Flamengo. Tem um detalhe para o Flamengo. Tem um detalhe que é diferente até para os dois. O jogo é amanhã, sábado. Amanhã à noite. Flamengo e Bahia, Maracanã. O Flamengo só vai jogar depois na quinta-feira. Ele tem um dia mais de descanso. Joga sábado e joga quinta. O Bahia joga quarta. O Bahia um dia menos. Com viagem. Com viagem para Colômbia. O Bahia tem que priorizar mesmo. Não tem outra saída. Tem que priorizar a Libertadores. Tá. Isso é claro. Os rodízios do Flamengo são bons rodízios. Sabe aqueles rodízios que o garçom fala para você assim, picanha ou maminha? É o rodízio tudo junto. Pelo amor de Deus. É mignon. É o de pizza, de carne e de sushi. Tá tudo à disposição. Agora, dentro dessa história toda, me parece que... agora, professor. O Plata não vai poder jogar. O Plata está suspenso. Já é 1 a menos, né? Para o Felipe Luiz trabalhar. Mas aí no ranking da prioridade, eu acho que o Bahia está mais a perigo, né? Mas no Flamengo são rodízios, até então, sempre justificados pelo Felipe Luiz como opção técnica. Sim. Né? Ele explicou por que ele foi de Danilo e não foi de Ortiz agora, pela Libertadores. Então, ao contrário do que o Palmeiras pode se dar o luxo de tirar uma peça ou outra para o descanso... Mas a opção técnica vem somada a um descanso. Sim, sim. É menos mal que teu adversário, em geral, tem os mesmos problemas que você, né? Aqui tá todo mundo na mesma. É melhor do que pegar um adversário... Quase todo mundo na mesma, ainda sem ter eventualmente privilégios. Viesse com força total. Aí somos todos iguais nessa noite. E muitas vezes os clubes pensam assim, as comissões técnicas, enfim. Tá priorizando o brasileiro, tal, o foco é maior. Só que aí o que eles pensam? Mas ainda tem trocentas rodadas para recuperar depois, se tropeçar nesse. A ilusão. O da Libertadores, se você tropeça agora, você fica fora. Talvez. Não, se você for pensar assim, fase de grupos tranquila à parte, você vai sempre priorizar Copas. Porque as Copas são a tua necessidade. Elas te cobram um período mais curto. Mata-mata. Eu nunca priorizaria, se eu tivesse essa responsabilidade, primeiro que eu não viria a público falar qual é a minha prioridade. Eu acho que é uma cumbuca que eu não preciso botar a mão antes. E eu sempre priorizaria de acordo com a planilhinha da semana.
qual é o meu adversário, qual é a logística, qual é a condição física de determinados jogadores. Minha planilhinha que diria, não a competição. Né? É que no caso do Flamengo, ele ainda tem que dar respostas pegando os 2 últimos jogos, né? Em que ele perde para o Cruzeiro e que ele empata em Libertadores. Não, o Bahia mais tem uma difícil derrota. do Flamengo na temporada. Exatamente. O Bahia do Felipe Luiz enquanto técnico. Mas ainda conseguiu tá resultados muito legais no Campeonato Brasileiro. O Bahia emendou uma sequência muito positiva no Brasileiro. Não tem que, assim, né, não tem tanta coisa para explicar para a torcida. O Flamengo agora começa a precisar de mais explicações. Então, talvez é um jogo em que seja o momento de colocar os panos quentes ali e falar, não, a gente sabe que tem que corrigir aqui, tem que corrigir ali, vai dar tudo certo, enfim. O Bahia não vinha tomando gols. Não é nem questão de resultado, nem gols o Bahia vinha tomando até esses 3-1 do Nacional. Então, são situações... Eu estou olhando aqui, ó. Depois que levou aquele 3-0 do Cruzeiro, que o Bahia nesse jogo não viu a bola... Não tomou mais. Ele tem 3 vitórias seguidas no Brasileiro. Ele ganhou do Ceará em casa, aí ganhou do Palmeiras fora, e na última rodada ganhou de novo do Botafogo, né? O Bahia é um belo time de futebol. 3 vitórias seguidas no Brasileiro. É um belo time de futebol. É que ele errou nesse jogo com o Nacional. Foi um vacilo, né? Errou. Um vacilo muito Depois, grande. o Rogério pontuou isso na coletiva, falando que o time dele, depois que fez o gol, é que começou a errar. É isso. De posse da vantagem no placar, ele deu espaço, deu a possibilidade do contra-ataque. Jogar com... Começou a falhar Um gol de bola aérea e depois só contra-ataque, né? Do Nacional, não foi isso? Sim, nenhum gol de bola aérea em que o escanteio se originou de um contra-ataque. Era um contra-ataque até que não era promissor, uma bola lá pela ponta. Aí o Jean Lucas chega e dá um bico para matar a jogada, ela vai para escanteio. E é uma falha clara de posicionamento defensivo na bola parada. Permitiu o empate e aí o Nacional, opa, dá, hein? Olha que dá. E o Bahia continuou jogando com, dos seus 11 jogadores, 8 quase que dentro da área do Nacional. Porque queria a vitória a qualquer custo e tal. E tomou um baile de contra-ataque. O Nacional deitou e rolou no contra-ataque. Saiu com uma vitória justa de um time do Bahia que, claro, no segundo tempo também teve o desgaste físico pela temporada maluca que ele enfrenta. Esse Flamengo e Bahia devem poupar no Brasileiro. Esse devem tem 2 sentidos, né? Não só devem, como eu acho que deverão poupar mesmo. Acho devem e vão. Devem e vão, né? Sem dúvida. Eu não vale sei, com a interrogação e sem. Devem, devem. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que o Flamengo, nesse ainda contexto de rodízio ali, uma peça ou outra, não sei, vamos ver também. Tô em dúvida. Acho que o Bahia vai poupar mais. Acho que é uma coisa que dá pra gente afirmar. Pode ser. O Bahia tem, como eu falei agora há pouco... Um dia menos. Tem um dia menos de descanso. Ele vai jogar amanhã e já vai jogar quarta. Uma viagem longa. Tem a viagem. O Flamengo só vai jogar na quinta. É um dia a mais, faz muita diferença. E tem um adversário mais cafunçudo. O Bahia. Cafunçudo. Vou procurar aqui no... Cafunçudo. Será que tem no dicionário? O time que faz aquilo que fez com o Inter ontem é um time cafunçudo. Mas a LDU também não que a LDU também seja a baba do boi. LDU é chato. Mas entre um e outro, pegar o Atlético Nacional lá... Não achei não, cafunçudo. Não tem aí com C cedilha? O professor inventou essa palavra agora. E a gente confia porque ele é muito inteligente, então. Referente àquele que cafunça. Cafunçudo. Olha, ele, se não existe aí tem que ver o verbo cafunçar. Ele acabou de inventar. Cafuçu, cafundar, mas cafunçu. Não tem cafunçudo? Cafundó do Judas. Não vai ter. Falamos de Flamengo e Bahia, vamos falar agora do choque. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Espero que você tenha gostado. Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo, né? Sobre a questão aí de Wesley ser vendido aí para o City antes do Mundial, né? Essa notícia aqui, né? É uma notícia que tá saindo nas manchetes aí, é que City deseja contratar Wesley do Flamengo antes do Mundial de Clubes, né? Aqui diz, né? O lateral direito do Flamengo, Wesley, vem despertando interesse de alguns clubes europeus. Em fim de temporada, o Manchester City já planeja visando a disputa do segundo Mundial, né? Promete buscar a contratação do jogador rubro-negro antes da competição, né? Que já é próximo mês. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o clube treinado por Guardiola está interessado em contar com Wesley. Nos bastidores, o jovem de 21 anos é visto com características valorizadas pelo treinador catalão,
como por exemplo, perfil ofensivo, velocidade e boa leitura de jogo. O Flamengo já recusou algumas propostas milionárias, né? No ano passado e algumas esse ano, né? Mas, dependendo do valor aí que for oferecido ao Flamengo por Wesley, né? Na questão aí de 35 milhões de euros a 40 milhões de euros, né? Acredito que o Flamengo não vai segurar, é um valor muito alto para um lateral como Wesley, né? Que vem em crescente, né? Ele é novo, mas não se vende um valor tão alto assim para um lateral, né? Então, se vir essa proposta, eu acredito que o Flamengo vai vender, porque precisa do dinheiro, né? E com a venda desse jogador, vai poder contratar mais jogadores, né? Que o Flamengo quer contratar um camisa 10, né? Por lugar de Arrascaeta ali, ser um reserva, 2 pontas, né? E acredito que mais um zagueiro, né? Para poder ajudar ali Léo Pereira, Léo Ortiz e também Danilo. Dê sua opinião aí se você quer, né, que o Wesley seja vendido, né? Se você quer que ele fique aí para disputar o Mundial também de clubes, né? Sua opinião é muito importante para nós aqui no canal. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.